Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs. É uma alegria estar convosco mais uma vez neste culto online. Eu desejo que todos estejam bem de saúde, tanto do espírito quanto da alma e do corpo. Lhe convido para fazermos a oração de abertura. Amado Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, a Ti elevamos a nossa voz em oração. Obrigado por esta oportunidade de estarmos reunidos para Te adorar, para Te bendizer e exaltar o Teu nome. Senhor, receba a nossa adoração, receba, meu Deus, a nossa petição e abençoa-nos. É o que rogamos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez estamos no ar para juntos adorar ao Senhor. Não deixe de participar do culto, não deixe de interagir, envie sua palavra de saudação, envie seu pedido de oração. Nós vamos agora louvar ao Senhor Jesus com um cântico congregacional de nossa harpa cristã. Adorai o Rei do Universo, terra e céus, cantai o seu louvor. Todo ser no grande mar submerso, louve ao dominador. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, rege o dominador. Adorai-o, anjos poderosos, vós que sua glória contemplais, vós remidos, já vitoriosos, graças rendei-lhe mais. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, rege o dominador. Sol e lua, cores estelares, sua majestade anunciai. Hostes grandes, centros de milhares, o seu poder mostrai. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, rege o dominador. Ventos, chuvas, raios, povoadas, revelai o forte Criador. Vós dizeis, ó serras elevadas, quão grande é meu Senhor. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, rege o dominador. Altos cedros, grama verdejante, esta sinfonia aumentai. Aves, vermes, todo ser gigante, gratos a Deus louvai. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos,
Louvamos a Deus, amados e queridos irmãos, por este momento tão especial de adoração a Jesus Cristo. Eu lhe convido nesse momento para lermos a palavra de Deus, Malaquias 3, 10 e 11, para o momento do ofertório. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Amados irmãos e irmãs, na sua tela estão os dados bancários do Ministério ADMDF. Contamos com a sua contribuição, com a sua participação. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez externamos a nossa gratidão a Deus pela sua vida, pela sua fidelidade, todos quantos têm nos ajudado a fazer esta obra, entregando seu dízimo e também a sua oferta. Nós agora vamos orar agradecendo a Deus pela sua fidelidade, pedindo que a bênção do Senhor seja plena e total na sua vida e também rogando a Deus que prepare os nossos corações para ouvirmos a ministração da palavra. Amado Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, outra vez oramos a Ti. Nossa gratidão e louvor ao Teu santo nome pela vida dos irmãos e das irmãs que com alegria, com fidelidade e com coração voluntário entregam o dízimo e a oferta na Tua casa, ajudando-nos assim, ó Deus, na manutenção desta obra. Glória, honra e louvor sejam dados ao Teu nome e, ó Deus, pedimos que a Tua bênção seja abundante sobre o celeiro e a despensa de Teus filhos. Agora, ó Pai, prepara o nosso coração para que com temor e tremor possamos, em nome de Jesus Cristo, dar ouvidos à Tua palavra que será ministrada em nome de Jesus Cristo. Amém. Nesse momento, amados irmãos e irmãs, queremos contar com a sua atenção para a ministração da palavra de Deus. A paz do Senhor, amados irmãos, amadas irmãs, é com muita alegria que eu estou aqui mais uma noite para meditar com os irmãos acerca de uma porção da palavra de Deus. E esta noite eu gostaria de convidá-los a que, por gentileza, abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, versículos de 1 a 5. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículos de 1 a 5. Nos diz assim a palavra do Senhor. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai,
assim também nós andemos em novidade de vida. Porque, se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Aleluia. Meus queridos irmãos, a carta de Paulo aos Romanos, nós inclusive havíamos comentado acerca desse aspecto, na última vez em que meditamos sobre a palavra do Senhor, nós havíamos dito que a carta aos Romanos trata dos grandes temas da fé. O pecado, a lei, a justiça, a graça, a fé, dentre tantos outros temas. E a carta aos Romanos foi escrita por Paulo após ele ter escrito a primeira carta aos Coríntios e a segunda carta aos Coríntios, ali pelo ano de 56. Inclusive, no capítulo 15 da carta aos Romanos, há uma referência à viagem de Paulo para levar a ajuda aos irmãos pobres da Judéia, a ajuda, a coleta, a qual ele se referia na primeira e na segunda carta aos Coríntios. E é muito provável que a carta aos Romanos tenha sido escrita na cidade de Corinto e para uma igreja que Paulo ainda não conhecia. Paulo ainda não conhecia a igreja de Roma. E talvez por isso mesmo o Espírito Santo se valeu dessa situação para que Paulo usasse a oportunidade de escrever aos romanos e lhes ensinasse a grande totalidade dos temas principais da fé cristã. Daí a carta aos Romanos ser uma carta tão rica em conteúdo e ensino. Amém, queridos? O capítulo 6, que é o capítulo de onde nós tiramos os versículos que serão a base da nossa reflexão de hoje, trata principalmente da relação entre a graça e o pecado. Muito bem, iniciando a nossa reflexão, eu gostaria de trazer novamente o versículo 1. E o apóstolo, ungido, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, faz uma pergunta: permaneceremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? Muito provavelmente essa era uma pergunta, era uma crítica que a igreja primitiva recebia principalmente dos judeus, dos religiosos da época. E é claro que Paulo sabia muito bem, até porque havia escrito em outras cartas a respeito da salvação pela graça, Efésios 2, nós somos salvos pela graça de Deus. Não somos salvos por obras, até porque as nossas boas obras são muito insuficientes diante do Altíssimo. O que são as nossas justiças diante do Todo-Poderoso, do Santo? As nossas justiças são consideradas como trapos de imundícias. É assim que nos fala a palavra de Deus em Isaías, no capítulo 64, versículo 6. As nossas justiças são como trapos de imundícia diante de Deus. Portanto, as nossas justiças, as nossas boas obras, não nos podem comprar a salvação. A nossa salvação é pela graça, mediante a fé. Mas, irmãos, a pergunta de Paulo não é apenas uma pergunta retórica. É uma dificuldade que, inclusive ainda hoje,
alguns dos nossos irmãos, às vezes denominações inteiras, ainda caem. É o erro da graça barata, a graça que leva a pensamentos errôneos, a conclusões errôneas, tais como: se Deus me deu o perdão, se Deus me concedeu a sua graça, eu não preciso fazer mais nada. Ele sempre me aprovará. Ele sempre renovará a sua graça automaticamente. O seu perdão é garantido, independentemente da minha condição, do que eu venha a fazer ou deixar de fazer. Numa espécie de contrário ao extremo da salvação pelas obras, existe o extremo da graça. Salvo uma vez, salvo para sempre. A salvação pelas obras já vai para o outro extremo. A caridade é que me salva. A minha caridade, os meus atos, as minhas boas obras é que vão me salvar, que vão me purificar, me purgar dos meus erros, dos meus pecados. São os extremos. E ambos estão errados. Ambos não possuem a aprovação da Sagrada Escritura. Por exemplo, Esaú, nos diz a palavra de Deus, em Hebreus 12, 17, que Esaú não encontrou lugar de arrependimento, embora o tenha buscado com lágrimas. Saul também foi rejeitado pelo Senhor. Em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 25, Saul disse assim: rogo-te, perdoa o meu pecado e volta comigo para que adore ao Senhor. Mas nós conhecemos a história, sabemos que Saul não foi aprovado pelo Senhor. Saul acabou sendo rejeitado pelo Senhor. Nesse episódio tão conhecido de todos nós, quando ele retornava da guerra, da batalha contra os amalequitas, e ele desobedecera ao Senhor, Deus não se agradou de Saul e o rejeitou. Meus queridos, o próprio Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos diz, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 27, o seguinte: subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Também Paulo nos diz, quando escreve aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 12, operai a vossa salvação com temor e tremor. Portanto, os extremos, tanto da graça quanto das obras, a graça radical, a graça extravagante, as obras como saída, como instrumento de salvação, ambos os extremos estão equivocados, segundo a Sagrada Escritura, segundo toda a Escritura, totus Scriptura. Quando a palavra de Deus é examinada na sua completude, o equilíbrio, a moderação, a verdade,
se impõe. Nós não podemos pegar partes da Bíblia que mais agradam ao nosso coração, à nossa carne, e esquecer as outras naquilo que o pastor Hayden Wilson Tozer chamava de a heresia dos santos. Não, nós precisamos ler toda a Escritura, todo o conselho de Deus. Amém? Aleluias. Muito bem, meus queridos. O outro versículo que eu gostaria de meditar com os irmãos é: fomos sepultados com Ele, com Cristo, na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Assim como Cristo desceu ao abismo da morte, como nos diz Romanos 10, 7, para aniquilar o pecado, simbolicamente, no nosso batismo, nós descemos as águas e lá deixamos a nossa vida de pecado. Assim como Cristo levantou da morte e agora vive para todo sempre, como nos diz Apocalipse 1,18, simbolicamente, no nosso batismo, nós levantamos das águas para uma nova vida. Aleluia. Daí a importância, inclusive, do batismo realizado por imersão, quando mergulhamos nas águas, e não por aspersão, como se faz em alguns lugares. O Espírito Santo nos leva a descer as águas com arrependimento, através do arrependimento. É Ele que nos convence do pecado, da justiça, do juízo. É Ele que nos leva ao arrependimento, à morte para o pecado. E é o Espírito Santo que nos leva a subir das águas. É Ele que nos concede a fé. É Ele que aplica a nós a graça da salvação, a nova vida em Cristo. Aleluias. Louvado seja Deus. O pastor ali, quando segura nossa mão e nos leva a mergulhar e depois nos ajuda a subir das águas, ele simbolicamente ali, ele é tipo do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Aleluias. Glórias ao nome do Senhor. Louvado seja Deus. Assim, queridos, nós devemos cada vez mais diminuir para que o Senhor cresça. Deve haver cada vez menos de nós e mais do Senhor, em novidade de vida. O nosso alvo é ser ungidos pelo Espírito Santo e transformados por Ele, dia após dia, até chegar ao ponto de nós dizermos, aleluia, como Paulo disse em Gálatas 2:20, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Glória a Jesus. Mas, queridos, viver com Cristo em novidade de vida exige que nós carreguemos a nossa cruz. É ser Cristo, é levar o perfume de Cristo, é levar sal, é levar luz, como Cristo fez. E isso vai exigir de nós morrer a cada dia, negar-nos a nós mesmos. Porque muitas vezes seremos rejeitados
ao ser sal, ao ser luz, ao levar o bom perfume de Cristo. Muitas vezes seremos incompreendidos, até mesmo pela nossa família, pela nossa parentela. Mas o Espírito Santo nos ungirá e ele nos capacitará a enfrentar e vencer todas as dificuldades, todos os obstáculos. Ele gerará em nós o seu fruto, aleluia, como temos estudado com o nosso pastor às quartas-feiras. O fruto, o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E assim ungidos e capacitados pelo Espírito Santo do Senhor, assim como ele ungiu o Senhor Jesus, Cristo ungido, aleluia, ele nos concederá a vitória para a glória do nome do Senhor. Louvado seja Deus. Assim, a graça nos leva a andar em novidade de vida. A graça gera isso em nós. Há de gerar isso em nós. Como o próprio texto clássico, conhecidíssimo de Efésios, capítulo 2, versículos de 8 a 10. Lá o Espírito Santo nos ensina que a salvação é pela graça, mediante a fé, por meio da fé. E a salvação é pela graça para uma vida de boas obras, para andarmos em novidade de vida. Não somos salvos pelas boas obras. Nós somos salvos para as boas obras. Nós somos salvos pela graça. Aleluia. Mediante a fé. Louvado seja Deus. Aleluias. Mas precisamos, uma vez tendo sido alcançados pela graça de Deus, precisamos morrer para o pecado e andar em novidade de vida. A graça, a fé há de gerar em nós novidade de vida, boas obras. Até porque, como também o Espírito Santo nos diz, através da carta de Tiago, no capítulo 2, versículo 26, a fé sem obras é morta. Aleluias. Louvado seja Deus. E, queridos irmãos, se, como nos diz o versículo 5, se fomos unidos com Ele, com Cristo, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Aleluias. Se estivermos negando-nos a nós mesmos, negando-nos, morrendo para a nossa carne, para o nosso egoísmo, para a nossa ingratidão, para a nossa indiferença e tantas outras coisas mais. Se estivermos tomando a nossa cruz diária, morrendo para os nossos pecados e vivendo para a glória de Deus, andando em novidade de vida, buscando seguir o nosso Senhor, somos cristãos, seguidores de Cristo. Aleluias. Se estivermos andando em novidade de vida assim, nós temos a esperança de, assim como nós temos morrido com Cristo, a cada dia nós temos a esperança, aleluia,
de com Ele ressuscitarmos. Aleluia! Nós temos a esperança de, assim como Ele venceu a morte, nós também vencermos. Aleluias! Louvado seja Deus! Bendito seja o nome do Senhor. Oh, glórias! Portanto, queridos, alcançados pela graça preciosa, não a graça barata, graça preciosa, que para nós pode não ter custado, mas para Deus custou o seu sangue, o sangue da segunda pessoa da Trindade, o sangue do Verbo eterno, o sangue do Cordeiro de Deus na cruz do Calvário. Custou um preço alto. Não foi por prata e nem ouro que eu e você fomos comprados. Nós fomos comprados pelo sangue de Cristo. Aleluia. Alcançados, portanto, pela graça preciosa, vale a pena morrer para este mundo e andar em novidade de vida, porque a vitória está garantida para nós por aquele que tem nas suas mãos a chave da morte. Aleluia! Nós podemos ler, e com isso eu já quero ir concluindo, nós podemos ler em Apocalipse, capítulo 1, versículos 12 a 18, para que o nosso coração, mais uma vez, se recorde quem é a nossa esperança. Onde está a nossa esperança? Onde temos colocado a nossa fé, a nossa esperança? Quem é o autor e o consumador da nossa fé? Onde está a nossa vitória? Aleluia. Apocalipse 1, versículos 12 a 18. Apocalipse 1, versículos 12 a 18. Nos diz assim a palavra do Senhor: Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros, um semelhante a um filho de homem, com vestes talares, cingido à altura do peito, com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como alva-lã, como neve. Os olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, por mais difícil que possa parecer negarmos a nós mesmos, tomarmos as nossas cruzes de cada dia e seguirmos ao nosso Mestre e Senhor, aleluia, a vitória é certa, porque Ele já venceu, porque Ele já enfrentou todas as nossas batalhas, e até a última batalha que se apresenta a nós, Ele tem completa vitória sobre ela. Aleluias! E assim nós temos a perfeita esperança
de que no Senhor Jesus nós também somos mais do que vencedores. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus os abençoe rica e copiosamente, em nome do Senhor Jesus. Amém. Da palavra e agradecemos a cooperação. Louvado e bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E todos, e vos convidamos para a oração de encerramento. Logo após, nós teremos a proclamação do lema, a bênção apostólica. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, obrigado por esta noite em especial, pela palavra do Senhor ministrada aos nossos corações, e pedimos agora que a tua boa e poderosa mão esteja estendida sobre cada um dos teus filhos e filhas para alcançar a todos o perdão, a misericórdia, a compaixão, a bondade, repreender as obras das trevas, repreender o mal, desfazer as obras infrutuosas do adversário. Assim, ó Deus, intercedemos também por este país, pedindo a Ti a Tua intervenção divina para que o mal não prospere e que não haja triunfo da iniquidade. Abençoa-nos, ó Deus Santo, durante esta semana. Toda glória e honra ao Teu nome para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, vamos proclamar o nosso lema: a adoração, milagres e salvação. 2020, ano de renovo e restauração, em nome de Jesus. Amém. Receba agora a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja na vida de todos agora e sempre, e os que creem de um comigo. Amém. Deus vos abençoe. A paz do Senhor. Tendo trevas